Parte 1. A primeira recaída. Lucas tinha 22 anos, e sua vida seguia um curso ambicioso. Com uma mente focada no futuro, ele era o tipo de pessoa que definia metas claras e traçava o caminho para alcançá-las. Já estava estagiando em uma grande empresa de engenharia. Embora os desafios fossem muitos, ele prosperava com a pressão. Sempre foi assim. Organizado, determinado e visionário. Mas sua determinação se mostrava inútil em um aspecto da vida: Marina. Havia conhecido Marina 2 anos antes, em um projeto da faculdade. Ela era tão diferente de tudo que ele conhecia, livre, descontraída, cheia de uma energia inquieta que parecia envolver todos ao seu redor. Ele se sentiu atraído por ela imediatamente, mas não apenas pela sua beleza ou jeito extrovertido. Era como se ela o fizesse questionar o mundo rígido e linear que ele vivia. Quando estavam juntos, Lucas via cores novas, sentia emoções que não conseguia explicar. Eles se davam bem. Compartilhavam conversas profundas, risadas espontâneas e uma conexão que ele raramente encontrava em outras pessoas. Lucas sabia que amava desde o primeiro ano, mas sempre que tentava algo mais, algo que transcendesse a amizade, Marina o afastava. Era como se ela soubesse exatamente o momento em que ele estava prestes a confessar seus sentimentos, e sem hesitar, desaparecia. Sumia por semanas, às vezes meses. E então, sem aviso, voltava, cheia de desculpas, como se o tempo que tivesse passado longe nunca tivesse existido. Lucas tentava esquecê-la. Em algumas semanas, acreditava que finalmente tinha superado. Saía com amigos, conhecia outras garotas, mas ninguém tinha o mesmo impacto que Marina. Ninguém mexia com ele da forma como ela mexia. Certa vez, quando ele estava convencido de que a distância seria definitiva, Marina reapareceu. Ela sempre voltava, como uma maré que ia e vinha sem ser chamada. E ele, sem forças para resistir, sempre a recebia de volta. Oi, sumido. A mensagem de Marina iluminou a tela do celular de Lucas numa noite comum de terça-feira. Ele encarou a mensagem por alguns segundos. Tinha tentado, mais uma vez, seguir em frente. Meses haviam se passado sem contato, e, dessa vez, ele acreditava que poderia deixá-la no passado. Mas lá estava ela, como sempre, sacudindo o equilíbrio que ele lutava tanto para manter. Porque ela sempre volta quando estou começando a ficar bem, pensou. Sem conseguir ignorar, seus dedos começaram a digitar. Talvez fosse a vez de resolver aquilo de uma vez por todas. Oi, Marina. Claro, podemos nos ver. Quando? No dia seguinte, Lucas encontrou-se com ela em um café que costumavam frequentar. Era um lugar tranquilo, escondido do caos da cidade, com um aroma aconchegante de café moído na hora. Ele chegou primeiro, como de costume, e esperou com o coração acelerado. Quando Marina entrou pela porta, ele a viu antes que ela o notasse. Ela não havia mudado. Seu cabelo caía solto pelos ombros, e havia uma naturalidade em seus gestos que o fazia lembrar de por que era tão difícil esquecê-la. Quando ela o viu, seu sorriso iluminou o rosto, e Lucas, apesar de todo o esforço para se manter firme, sentiu seu coração ceder. Ei! Ela o cumprimentou, sentando-se à sua frente. Oi, respondeu Lucas, tentando manter o tom casual, mas sabendo que suas emoções estavam à flor da pele. Houve um silêncio estranho no ar. Marina começou a mexer na alça da bolsa, algo que fazia quando estava nervosa. Lucas conhecia bem seus hábitos, sabia quando ela estava prestes a dizer algo importante. Eu sinto muito por ter sumido de novo. As palavras dela vieram com um suspiro. Eu só precisava de um tempo para mim. Lucas olhou para ela, tentando decifrar o que aquilo realmente significava. Ele tinha se acostumado a esse padrão, mas, desta vez, sentiu que havia algo diferente. Por que você sempre vai embora, Marina? Ele perguntou, sem rodeios. Toda vez que acho que estamos próximos, você desaparece. Ela desviou o olhar por um momento, como se buscasse as palavras certas. Eu gosto de você, Lucas. Ela começou devagar. Mas não sei se gosto de nós dois juntos. Você é tão organizado, tão focado no futuro. E eu nem sei o que quero para a próxima semana. Isso me assusta. As palavras dela o atingiram com força. Ele não sabia se era uma rejeição ou uma confissão. E o que isso significa? Ele perguntou, sua voz mais suave agora. Marina respirou fundo.
Significa que eu sempre volto porque sinto sua falta. Mas também significa que eu tenho medo de te machucar, de não estar pronta para algo sério. Lucas sentiu um nó se formar em seu peito. Ele já sabia a resposta, mas, ouvir dela, tornava tudo mais real. Então o que estamos fazendo aqui, Marina? Ele perguntou, com um tom de resignação. Eu não consigo continuar assim, nessa incerteza. Toda vez que você vai embora, eu tento seguir em frente. Mas você sempre volta, e eu não sei como te dizer não. Ela olhou para ele com os olhos brilhando de arrependimento. Eu não quero te magoar, Lucas, de verdade. Mas acho que não sei ser diferente. Só que, não quero te perder. A confissão dela soava genuína, mas também cruel. Lucas sabia que ela não estava pronta para o tipo de relacionamento que ele queria, mas o vínculo entre eles era inegável. Eles ficaram em silêncio, um silêncio pesado que dizia mais do que qualquer palavra. Lucas olhava para o café em sua xícara, se perguntando se teria forças para, finalmente, deixar Marina ir. Parte 2. Entre a esperança e o adeus. O café diante de Lucas esfriava, mas sua mente fervilhava com os pensamentos, rodopiando em círculos de dúvida e frustração. O silêncio entre ele e Marina se tornava quase insuportável, como se uma decisão estivesse prestes a ser tomada, mas ele não sabia qual. Ele a observava do outro lado da mesa, tentando absorver o que ela havia acabado de dizer. Marina estava ali, tão perto, mas ao mesmo tempo, tão distante. Ela sempre voltava, sempre dizia que sentia falta, mas também sempre o deixava com o coração na mão. Desta vez, no entanto, Lucas sentia que não podia mais continuar desse jeito. Você me disse que sente minha falta, que sempre volta porque não consegue se afastar, ele começou, quebrando o silêncio. Mas se não está pronta para algo sério, por que não me deixa ir de vez? Por que continua voltando? Marina mordeu o lábio, um gesto que Lucas conhecia bem. Era a resposta automática dela quando se sentia vulnerável, insegura. Ela desviou o olhar por um momento, como se as palavras a traíssem. Porque eu sou egoísta, admitiu ela, com uma honestidade que pegou Lucas desprevenido. Porque eu sei que você é uma das poucas pessoas que realmente se importam comigo de verdade. E toda vez que eu sinto que estou te perdendo, fico desesperada e volto. Eu sei que isso não é justo com você. Eu só tenho medo de estar sozinha. Essas palavras caíram pesadas entre eles. Lucas não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Parte de si entendia o que Marina estava dizendo, mas outra parte se revoltava com a franqueza cruel daquela admissão. Você não quer estar comigo, mas também não quer me deixar ir, disse ele, a amargura crescendo em sua voz. Isso não é justo, Marina. Eu não posso continuar vivendo assim, esperando por algo que nunca vai acontecer. Ela olhou para ele com os olhos marejados, como se a dor em seu peito fosse palpável. Por mais que Marina fosse um espírito livre, cheia de vida e movimento, Lucas sabia que por trás daquele exterior vibrante havia uma garota que também tinha seus medos. Mas ele não sabia até que ponto estava disposto a sacrificar sua própria paz para continuar salvando-a de suas incertezas. Eu nunca quis te magoar, Lucas, ela murmurou. Eu só não sei como seguir em frente sozinha. Ele sentiu o peso das palavras dela, e por um momento, quase cedeu. Seu instinto sempre foi o de protegê-la, o de acolhê-la, mas ele não podia ignorar o quanto isso estava destruindo por dentro. Ele a amava, mas esse amor estava virando uma prisão. Marina, eu não posso ser sua tábua de salvação para sempre, disse ele, com um tom mais firme. Toda vez que você vai embora, eu tento te esquecer. Eu tento seguir em frente, mas você sempre volta e destrói qualquer progresso que eu faço. Eu não posso mais continuar assim. Ela o encarou, como se estivesse ouvindo aquelas palavras pela primeira vez, como se finalmente compreendesse o quanto aquilo tudo machucava. O que você quer que eu faça? Marina perguntou, quase como um apelo. Lucas sabia que aquela era a pergunta que definiria tudo. Ele podia continuar nesse ciclo vicioso, onde Marina aparecia e desaparecia de sua vida à vontade, ou podia colocar um fim naquilo, mesmo que isso dilacerasse. Ele suspirou, seus olhos fixos nos dela. Eu quero que você decida o que realmente quer, disse ele, com uma intensidade controlada. Ou você fica e estamos juntos de verdade, ou você me deixa ir, de uma vez por todas. Mas eu não posso mais viver nesse meio termo. Não posso mais ficar preso entre o que somos e o que poderíamos ser. Marina não disse nada. Ela apenas o olhou, como se finalmente estivesse entendendo o que estava em jogo. Lucas via o conflito em seus olhos, a luta interna que ela travava consigo mesma. Ele sabia que estava pedindo muito,
mas também sabia que era necessário. Não podia mais aceitar migalhas de um amor incompleto. Após o que pareceu uma eternidade, Marina se levantou. Eu preciso de um tempo para pensar, ela disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Lucas acenou com a cabeça, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Sabia que, mais uma vez, ela estava se afastando. Mas desta vez, ele não correria atrás. Marina saiu do café, e Lucas ficou ali, olhando para a porta fechar-se lentamente. Seu coração doía, mas havia uma nova determinação em seus pensamentos. Ele sabia que essa poderia ser a última vez que a veria, e, embora a ideia o esmagasse, ele também sabia que não poderia mais viver dessa forma. Lucas pagou a conta e saiu do café, sentindo o ar fresco da rua bater em seu rosto. Havia uma clareza em sua mente que ele não sentia há muito tempo. Talvez, finalmente, ele pudesse seguir em frente. Mas, no fundo, uma parte dele sabia que Marina voltaria. Ela sempre voltava. A única dúvida era se, dessa vez, ele estaria disposto a abrir a porta novamente. Parte 3. O efeito da ausência. Os dias que se seguiram ao encontro com Marina foram longos e silenciosos para Lucas. Ele mergulhou de cabeça no trabalho, algo que sempre fora sua válvula de escape. As longas horas no escritório o distraíam das memórias dela, das palavras ditas e não ditas naquele café. A engenharia oferecia uma lógica confortável, algo que ele podia controlar, diferente do caos emocional que Marina representava. Mas mesmo assim, ela continuava presente. Nos momentos de quietude, seu rosto surgia em sua mente, e ele se pegava pensando se Marina realmente tomaria uma decisão. Parte de Lucas sabia que talvez fosse melhor se ela desaparecesse de vez, se tomasse a decisão de seguir um caminho que não envolvesse ele. Mas havia outra parte, aquela que ainda estava profundamente ligada a ela, que desejava que ela voltasse, mas diferente desta vez. Completa. Um mês se passou. Marina não mandou nenhuma mensagem, e Lucas sentiu o vazio que ela havia deixado se intensificar, como uma ferida aberta. Era um ciclo cruel. Ela sumia, ele tentava se curar, e, mesmo sabendo que aquilo era o melhor, o desejo de ouvi-la batia forte. Os amigos de Lucas tentavam distraí-lo, mas, no fundo, todos sabiam que apenas o tempo poderia curar. Certa tarde, depois de um longo dia no trabalho, Lucas sentou-se no sofá da sala de seu pequeno apartamento e pegou o celular. Ele encarou a tela por um longo tempo, o nome de Marina no histórico de conversas o provocando, lembrando da recaída iminente. Ele havia sido firme em sua decisão, mas será que ela também tinha sido? Ela ainda pensava nele? Estaria, naquele exato momento, lutando contra a vontade de ligar como ele estava? O telefone vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma notificação do Instagram. Marina havia postado uma nova foto. Lucas hesitou antes de abrir. Ele havia evitado redes sociais nas últimas semanas para não se deparar com imagens que o fariam pensar nela mais do que já pensava. Mas a curiosidade o venceu, e quando clicou na notificação, viu a foto de Marina em uma praia, rindo com os amigos. Ela parecia feliz, relaxada. Nada indicava que ela estava enfrentando as mesmas dúvidas e angústias que ele. Uma mistura de alívio e amargura invadiu seu peito. Ela seguia em frente, enquanto ele ainda estava preso naquele ponto de interrogação. De repente, Lucas sentiu o peso da decisão que tinha tomado. Talvez ele devesse mesmo aceitar que Marina nunca seria sua da maneira que ele precisava. Talvez fosse hora de, finalmente, deixar essa história para trás. No dia seguinte, Lucas tomou uma decisão drástica. Ele guardou todas as lembranças físicas de Marina, aquelas pequenas coisas que ele mantinha como fragmentos de um passado que o mantinham ligado a ela. Fotos, bilhetes, presentes, tudo foi colocado em uma caixa que ele deixou no fundo de seu armário. Era como fechar um capítulo, mesmo que o final ainda não estivesse claro. Mas, como uma ironia do destino, a resolução de Lucas foi testada mais cedo do que ele esperava. 2 dias depois, enquanto voltava para casa, Lucas viu o nome de Marina piscando na tela do celular. Ele parou no meio da calçada, os sons da cidade desaparecendo em sua mente por um momento. O que ela queria? Depois de todo aquele silêncio, por que estava voltando agora? Sua mão hesitou, mas ele sabia que precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Com um suspiro pesado, atendeu. Oi, Marina, disse, sua voz controlada, mas seu coração acelerado. Oi, Lucas, ela respondeu, sua voz suave e familiar. A gente pode conversar? Eu sei que já faz um tempo, mas eu pensei muito sobre tudo. Houve uma pausa longa, e Lucas lutava contra a enxurrada de emoções que surgiam.
Parte dele queria simplesmente desligar e seguir em frente com sua vida, mas outra parte sabia que ele precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Pode falar, ele respondeu, mantendo a calma. Eu sei que te machuquei. Sei que fugi várias vezes e que isso te deixou confuso, magoado, começou ela, a voz baixa, mas firme. Mas dessa vez, eu realmente me afastei para entender o que eu quero. E eu percebi que, o tempo todo, eu estava com medo de perder minha liberdade, medo de me machucar. Mas o que eu mais senti nesses últimos meses foi o medo de te perder de verdade. As palavras dela o atingiram como um golpe suave, mas poderoso. Lucas não sabia se estava preparado para aquilo. Ele havia se convencido de que seguiria em frente sem ela, de que a ausência de Marina era o caminho para sua paz. Mas ouvir aquilo reacendia algo que ele havia tentado suprimir. E o que você quer, Marina? Lucas perguntou, sentindo o peso daquela pergunta. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ele sabia que ela estava escolhendo suas palavras com cuidado, e o que viesse a seguir poderia definir tudo entre eles. Eu quero tentar de verdade, Lucas. Não quero mais fugir. Mas só se você ainda quiser também. O coração de Lucas batia acelerado. Ele não sabia o que responder. Marina estava finalmente se entregando àquilo que ele sempre quis. Mas será que ele ainda queria aquilo? Será que, depois de todo o sofrimento, ele poderia confiar que dessa vez seria diferente? Eu preciso de um tempo para pensar, Marina, disse ele, sincero. Não quero tomar uma decisão precipitada. Eu entendo, respondeu ela, a voz suave. Me avise quando estiver pronto. E então, a ligação se encerrou. Lucas ficou ali parado, no meio da calçada, enquanto o mundo ao seu redor continuava a girar. Ele sabia que agora a escolha estava em suas mãos. Marina estava oferecendo o que ele sempre quis, mas o peso do passado ainda o assombrava. Será que ele estava pronto para abrir essa porta mais uma vez? Parte 4. Entre o perdão e o futuro. Os dias após a ligação de Marina se arrastavam com uma intensidade emocional que Lucas não conseguia controlar. Ele tentou se concentrar no trabalho, como sempre fazia quando precisava organizar os pensamentos, mas desta vez parecia impossível escapar da encruzilhada emocional em que se encontrava. Marina havia lhe oferecido o que ele sempre quis, a chance de finalmente estarem juntos de verdade, sem as fugas, sem as hesitações. Mas algo dentro dele ainda resistia. No fundo, Lucas sabia que havia uma diferença entre amar alguém e ser capaz de confiar nessa pessoa novamente. Depois de tantas idas e vindas, tantos desaparecimentos repentinos, ele se questionava se Marina realmente mudaria ou se essa nova tentativa não passaria de mais um ciclo doloroso. Naquela semana, Lucas se encontrou com Rafael, seu melhor amigo desde os tempos de colégio, para tentar colocar as ideias em ordem. Eles se encontraram em um barzinho perto do trabalho, um lugar tranquilo onde costumavam se reunir para desabafos após dias difíceis. Cara, preciso de uma opinião sincera, começou Lucas, assim que sentaram. Marina voltou. Ela quer tentar de verdade agora. Rafael ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso. Ele sabia do histórico de Lucas com Marina, e como todo amigo leal, sempre se preocupava em ver Lucas mergulhar nesse turbilhão emocional. E o que você vai fazer? Rafael perguntou, depois de um gole da cerveja. Eu não sei. Parte de mim quer dizer sim, claro. Eu esperei tanto por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando se tudo vai ser como antes. Se ela vai acabar sumindo de novo quando as coisas ficarem difíceis. Rafael ficou em silêncio por um momento, refletindo. Ele conhecia Lucas o suficiente para entender o quanto essa indecisão estava o corroendo. Por fim, ele olhou para o amigo com seriedade. Eu sei que você gosta dela, Lucas. E sei que Marina tem aquele jeito de te puxar de volta sempre que você tenta seguir em frente. Mas, honestamente, você tem que se perguntar se consegue confiar nela de novo. Não adianta você entrar nisso esperando que ela mude completamente. As pessoas não mudam tão fácil assim. Se você aceitar, precisa estar preparado para as partes boas e as ruins. E precisa decidir se vale a pena correr esse risco. Lucas ouviu as palavras de Rafael como um peso. Ele sabia que seu amigo estava certo. Não era apenas sobre o amor, mas sobre a confiança. A capacidade de acreditar que Marina estava pronta para ser diferente desta vez, para não fugir mais quando as coisas ficassem difíceis. Eu sinto que, se eu não der essa chance, vou ficar sempre me perguntando e se. Mas, se der errado de novo, não sei se consigo lidar com a dor, confessou Lucas, bebendo um gole para tentar aliviar a tensão. Eu entendo, cara, respondeu Rafael, com um sorriso compreensivo. Mas aqui vai um conselho.
Seja qual for sua decisão, faça isso por você. Não porque sente que deve algo a ela ou porque tem medo de estar perdendo algo. Faça o que vai te deixar em paz. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas. Ele precisava de paz, algo que, há muito tempo, não encontrava no relacionamento com Marina. Ao voltar para casa naquela noite, ele ficou refletindo sobre tudo que Rafael havia dito. Ele precisava de uma decisão que não fosse impulsionada pelo medo de perdê-la, mas pela certeza de que aquilo seria o melhor para ele, independente do que Marina oferecesse. Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma clareza que não esperava. Ele sabia que precisava ver Marina para, finalmente, resolver o que sentia. Não podia continuar com dúvidas ou alimentando esperanças sem fundamento. Era hora de enfrentar seus medos e ouvir seu coração. Mandou uma mensagem para Marina, marcando de se encontrarem no mesmo café onde haviam tido a conversa decisiva. O lugar tinha um significado simbólico para os dois, e Lucas sabia que essa seria a melhor forma de encerrar, ou recomeçar, essa história de uma vez por todas. Quando chegou ao café, sentiu um frio na barriga, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Marina já estava lá, sentada à mesma mesa da última vez. Ela parecia nervosa, seus olhos ansiosos quando o viu entrar. "Oi, Lucas", ela disse, enquanto ele se sentava. "Oi", respondeu ele, sentindo o peso da situação no ar. Houve um momento de silêncio, onde nenhum dos dois sabia exatamente por onde começar. Mas Lucas, determinado a ser claro e honesto, tomou a iniciativa. "Marina, eu pensei muito sobre tudo o que você disse na última vez. E eu preciso ser sincero", começou ele, mantendo o tom calmo, mas firme. "Eu te amo. Sempre amei. Mas essas idas e vindas me machucaram mais do que eu admitia. Toda vez que você ia embora, eu me sentia perdido, e, apesar de sempre te receber de volta, a dor nunca sumia. E agora, você me diz que quer tentar de novo, mas eu preciso saber, o que vai ser diferente desta vez?" Marina olhou com uma mistura de arrependimento e determinação. Ela parecia mais vulnerável do que nunca, como se soubesse o quão perto estava de perder Lucas de uma vez por todas. "Eu sei que te machuquei, Lucas. Sei que fui egoísta. Mas eu realmente pensei muito nesses últimos meses. Percebi que fugi porque tinha medo de não ser boa o suficiente para você, de não conseguir lidar com seu jeito tão focado e organizado. Eu sou o oposto disso. Mas agora, eu percebi que esse medo de te perder é maior do que qualquer outra coisa. Eu estou disposta a fazer dar certo. Só preciso que você me dê essa chance." Houve um silêncio entre eles. Lucas sabia que aquela era a verdade dela, e isso mexia com ele de uma forma que não esperava. Mas, por mais que ainda a amasse, ele não podia ignorar o fato de que não bastava apenas ela querer. Ele precisava confiar nela novamente. Precisava acreditar que dessa vez, realmente seria diferente. "Marina, eu também tenho medo. Medo de que as coisas voltem a ser como antes. Medo de confiar e acabar me machucando de novo", disse Lucas, sua voz mais suave agora. "Mas vou te dar essa chance, porque acho que precisamos encerrar essa história da forma certa. Só que, dessa vez, se você for embora de novo, não haverá outra volta. Preciso que você entenda isso." Ela acenou com a cabeça, os olhos cheios de emoção. Lucas sabia que ainda havia muito a ser reconstruído, mas, pela primeira vez, ele sentia que estavam no mesmo ponto da jornada. Marina segurou a mão dele sobre a mesa, e Lucas apertou de volta, sentindo o calor daquele gesto como um novo começo. Eles sabiam que o caminho à frente seria incerto e cheio de desafios, mas, pela primeira vez, ambos estavam dispostos a enfrentar isso juntos. Parte 5. Um novo começo ou o mesmo ciclo? Os dias que se seguiram à reconciliação de Lucas e Marina foram, de certa forma, mais leves do que Lucas esperava. A princípio, ele se surpreendeu com a facilidade com que Marina parecia disposta a manter o compromisso que havia feito. Não havia mais as mensagens espaçadas ou o comportamento evasivo que ele tanto temia. Ela estava presente, conectada, e, pela primeira vez, Lucas sentiu que eles estavam realmente em sintonia. Eles começaram a sair juntos com mais frequência, frequentando os mesmos lugares que costumavam ir antes, mas agora, com um novo sentimento de proximidade. Marina estava mais aberta, compartilhando com ele as inseguranças que a levaram a fugir tantas vezes. Lucas, por sua vez, se esforçava para não deixar que as cicatrizes do passado interferissem no que eles estavam construindo agora. No entanto, por mais que o relacionamento parecesse estar no caminho certo, Lucas ainda sentia uma sombra de dúvida dentro de si. Ele se perguntava, em momentos solitários, se realmente poderia esquecer tudo o que aconteceu. A confiança era algo frágil,
algo que demorava a ser reconstruído. Uma noite, enquanto eles estavam em seu apartamento, assistindo a um filme, Marina pausou a tela de repente e se virou para ele, a expressão séria. Lucas, eu sei que você está tentando. Ela começou, sua voz baixa, quase cautelosa. Mas eu sinto que você ainda está com o pé atrás. Ainda sente que vou desaparecer, não é? Lucas ficou em silêncio por um momento. Marina estava certa, e ele sabia que não podia mentir para ela. Eu tento confiar, Marina. De verdade. E sei que você está se esforçando, eu vejo isso. Mas, às vezes, é difícil. Acho que parte de mim ainda tem medo de que você volte a fugir quando as coisas ficarem difíceis, confessou ele, olhando para as mãos, inquieto. Marina suspirou e se aproximou dele, pegando sua mão. Eu entendo. E sei que vai levar tempo para você acreditar completamente em mim. Só que, desta vez, estou disposta a fazer o que for preciso para provar que não vou a lugar nenhum. Eu estou aqui, Lucas. De verdade. Lucas olhou nos olhos dela e viu a sinceridade em suas palavras. Talvez ela realmente tivesse mudado, e talvez ele precisasse de mais tempo para acreditar nisso. Ele sabia que a confiança era construída com ações e consistência, não apenas com palavras. Nas semanas seguintes, o relacionamento de Lucas e Marina continuou a crescer. Eles passaram a discutir planos para o futuro de forma mais concreta, algo que antes nunca parecia possível. Falar sobre viagens juntos, sobre onde queriam estar dali a um ano, era como entrar em um novo território. Marina estava mais estável do que ele jamais a vira, e Lucas começou a relaxar, permitindo-se sonhar com a possibilidade de que, desta vez, poderia dar certo. Mas nem tudo eram flores. Em uma noite, enquanto jantavam com amigos, Marina recebeu uma ligação que a deixou visivelmente abalada. Lucas notou a mudança imediata em seu comportamento, e quando ela voltou para a mesa, sua expressão era tensa. O que aconteceu? Perguntou ele, preocupado. Foi o meu irmão, respondeu ela, com um suspiro profundo. Ele está passando por um momento difícil, e eu preciso ajudá-lo. É complicado. Ele sempre foi a razão de muitas das minhas inseguranças, e eu não sei como lidar com isso agora. Lucas sabia que a relação de Marina com o irmão era conturbada. Ele sempre esteve presente em seus momentos mais difíceis, sendo uma das razões que a faziam fugir do compromisso. Marina sentia uma responsabilidade enorme em cuidar dele, o que, frequentemente, interferia em sua própria vida pessoal. Você quer ir até lá? Posso ir com você, se precisar, sugeriu Lucas, tentando mostrar apoio. Eu acho que preciso ir sozinha dessa vez, respondeu ela, sua voz firme, mas distante. É algo que preciso resolver com ele, sabe? Aquela sensação de incerteza voltou a tomar conta de Lucas. Ele sentia que essa era mais uma daquelas situações em que Marina poderia se afastar. Mas desta vez, ele não queria pressioná-la, sabendo que a confiança também se construía em momentos como esse, de dar espaço quando necessário. Os dias seguintes foram difíceis para Lucas. Marina se distanciou novamente, não sumiu completamente, mas suas mensagens se tornaram mais escassas, e ela parecia estar lidando com uma tempestade interna. Ele tentava não se preocupar, lembrando-se de que ela havia prometido não fugir mais. Mas, com o passar dos dias, a angústia voltava a crescer. Certa noite, após mais de uma semana de silêncio quase completo, Marina apareceu em sua porta sem aviso. Seu rosto estava cansado, como se tivesse enfrentado batalhas internas que Lucas não podia compreender. Eu não fugi, Lucas, disse ela, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Eu só precisava de tempo. Mas eu não vou sumir de novo. Lucas olhou para ela, sentindo o peso daquela promessa. Ele não sabia se acreditava completamente, mas, pela primeira vez, decidiu se permitir confiar. Está tudo bem, ele disse, puxando-a para perto. Eu entendo. Só quero que, da próxima vez, você fale comigo, antes de deixar o silêncio se tornar tão pesado. Ela assentiu, encostando a cabeça em seu ombro, como se aquele momento fosse uma trégua em meio ao caos. Lucas sabia que ainda havia muitos desafios pela frente. Sabia que a relação com Marina nunca seria completamente fácil. Mas, naquele instante, ele decidiu que estava disposto a continuar tentando. Porque, apesar de todas as incertezas, o que eles tinham era real. E, talvez, valesse a pena lutar por isso. Parte 6. O teste final. Após o reencontro com Marina, Lucas sentiu que, mais do que nunca, o relacionamento deles dependia de como eles iriam lidar com os desafios à frente. As semanas seguintes foram marcadas por um equilíbrio frágil,
onde eles tentavam manter a promessa de serem mais transparentes e presentes um para o outro. Porém, mesmo com o esforço conjunto, as tensões começaram a aparecer novamente, desta vez, de maneira mais intensa. Lucas, agora mais focado do que nunca em sua carreira, começou a sentir o peso de suas responsabilidades profissionais. Ele havia sido promovido recentemente a um cargo de maior importância, o que significava mais horas de trabalho e menos tempo livre. Enquanto ele mergulhava nos projetos da empresa, sentia que o relacionamento com Marina ficava em segundo plano, algo que preocupava, mas ele não sabia como resolver. Por outro lado, Marina também lidava com problemas familiares que a desgastavam emocionalmente. A relação com seu irmão, que sempre fora complicada, havia chegado a um ponto crítico. Ele estava envolvido em questões financeiras complicadas, e Marina, como sempre, se sentia na obrigação de ajudar. Isso a sugava emocionalmente, e ela começou a voltar aos velhos padrões de comportamento, guardando suas preocupações para si mesma, temendo que Lucas visse isso como motivo para ela fugir novamente. "Você está diferente", Lucas comentou, numa noite, enquanto jantavam juntos. Ele mal tocava na comida, observando as expressões tensas de Marina. "Não estou, só estou cansada", respondeu ela, sem olhá-lo nos olhos, uma desculpa que ele já ouvira antes. Ele suspirou, sabendo que não era apenas cansaço. Mas, ao mesmo tempo, Lucas sentia que também estava deixando a desejar. Ele não conseguia estar tão presente como antes, e isso o atormentava. "Marina, se algo está te incomodando, eu quero que você me diga. Nós prometemos que não íamos voltar a esse ciclo de silêncios e distâncias, lembra?", disse ele, tentando manter o tom calmo, mas o medo de que tudo desmoronasse novamente era palpável. Ela ficou em silêncio por um momento, encarando o prato à sua frente. Ele viu o conflito em seu rosto, algo que a pressionava por dentro, mas ela não parecia pronta para verbalizar. "Eu sei, Lucas. Eu sei que estamos tentando", ela finalmente disse, a voz baixa. "Mas tem sido difícil para mim também. Meu irmão, as coisas não estão bem. E eu não queria te envolver nisso, porque você já tem tanto com o trabalho e eu não queria ser um peso." Essas palavras atingiram Lucas como uma faca. Ele entendia que Marina carregava muito em seus ombros, mas ouvir que ela sentia que poderia ser um peso o incomodava profundamente. "Marina, você nunca foi um peso. Se estamos juntos, é para lidarmos com isso, não é? Eu quero estar ao seu lado, seja qual for a situação. Só não se feche para mim." Ela assentiu, os olhos finalmente encontrando os dele. Mas, mesmo com essa promessa renovada, havia algo invisível que continuava a pairar entre os dois. Algo que Lucas não sabia como dissipar, e ele se perguntava se, desta vez, seria o suficiente. Os dias seguintes se transformaram em uma espécie de teste de resistência emocional. O trabalho de Lucas começou a demandar cada vez mais tempo. No meio de negociações e reuniões que não pareciam ter fim, ele se via incapaz de dar a atenção que sabia que Marina precisava. Marina, por outro lado, começou a passar mais tempo com a família, tentando resolver as questões com o irmão, e, pouco a pouco, eles voltaram ao mesmo ciclo silencioso de antes. Em uma noite especialmente estressante, Lucas chegou em casa tarde, exausto após um longo dia no escritório. Marina não estava em seu apartamento, e quando ele olhou para o celular, viu que ela havia mandado uma mensagem dizendo que passaria a noite na casa da mãe para ajudar o irmão. Aquilo não deveria tê-lo incomodado tanto, mas o fato de ela ter tomado a decisão sem ao menos discutir com ele o deixou com uma sensação amarga. Ele sentia que estavam voltando aos velhos padrões, decisões tomadas sozinhas, ausência de diálogo, e um silêncio que crescia entre eles. Lucas passou a noite virando na cama, as sombras da incerteza começando a tomar conta de sua mente. Ele sabia que não podia controlar as escolhas de Marina, mas também não podia ignorar o fato de que se sentia deixado de lado. Na manhã seguinte, antes de ir para o trabalho, ele enviou uma mensagem para Marina. "Precisamos conversar. Isso tudo está começando a me afetar, e eu não quero voltar ao que éramos antes. Quando Marina finalmente respondeu, eles combinaram de se encontrar naquela noite. O ambiente estava carregado de tensão, e ambos sabiam que o que seria dito ali definiria o rumo do relacionamento. Eles se encontraram em um parque próximo ao apartamento de Lucas, o lugar onde muitas de suas conversas profundas haviam acontecido. O ar frio da noite parecia combinar com o que eles sentiam por dentro. "Lucas, eu sinto muito", começou Marina, antes que ele dissesse qualquer coisa. "Eu sei que parece que estou me afastando, mas eu estou tentando. Meu irmão, a situação está complicada demais e eu não queria te sobrecarregar." Lucas balançou a cabeça, tentando organizar seus pensamentos antes de falar. "Marina,
Eu entendo que você tem suas responsabilidades, mas estamos juntos nisso, lembra? Toda vez que você tenta resolver tudo sozinha, me deixa de fora. Eu me sinto impotente, como se não fizesse parte da sua vida. Sua voz tremia levemente, enquanto ele expressava o que estava guardando há dias. Marina olhou, com lágrimas se formando em seus olhos, e Lucas sentiu o peso daquele momento. Era como se toda a frustração e mágoa reprimidas estivessem vindo à tona. Eu não quero te perder, Lucas. Eu só não sei como lidar com tudo isso. Eu nunca soube. Mas eu não vou fugir. Não dessa vez, disse ela, a voz embargada de emoção. Lucas ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Ele sabia que amava Marina, mas também sabia que o amor não era o suficiente para salvar o relacionamento deles se a comunicação e a confiança continuassem frágeis. Nós precisamos encontrar uma forma de lidar com isso juntos. Senão, vai ser sempre assim, ele respondeu, suavemente. Marina assentiu, enxugando as lágrimas. Eu sei. E estou disposta a tentar, Lucas. Eu quero fazer isso funcionar. A promessa estava lá novamente, mas Lucas sabia que a partir daquele momento, o sucesso do relacionamento deles não dependia apenas das palavras ditas naquela noite, mas das ações que viriam depois. Parte 7. Entre o amor e o fim. Nos dias que seguiram a conversa no parque, Lucas e Marina fizeram um esforço consciente para mudar seus comportamentos. Eles sabiam que as promessas feitas naquela noite não seriam suficientes sem ações consistentes. Decidiram, então, se comprometer a se comunicar mais, compartilhar suas preocupações e não deixar que as sombras do passado voltassem a dominá-los. Marina, embora ainda enfrentasse os desafios com seu irmão, começou a se abrir mais para Lucas. Ela sabia que a solução não era afastá-lo de sua vida complicada, mas sim permitir que ele estivesse ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Lucas, por sua vez, começou a equilibrar melhor sua vida profissional e pessoal, dedicando mais tempo para estar com ela, sem perder de vista suas ambições. Mas o destino parecia sempre testar o limite do amor deles. Em uma manhã de domingo, quando estavam planejando passar o dia juntos, Lucas recebeu uma ligação de seu chefe. Era uma emergência no trabalho, algo que não podia ser adiado. A empresa estava à beira de fechar um grande contrato, e a presença de Lucas era essencial para garantir que tudo corresse conforme planejado. Ele se virou para Marina, que estava na cozinha preparando o café da manhã, e sentiu o peso da responsabilidade pressionando seus ombros. Eu preciso ir ao escritório, disse ele, relutante. É uma situação crítica, não tenho escolha. Marina olhou para ele, os olhos cheios de decepção, mas ela sabia que Lucas levava sua carreira muito a sério. Ela apenas suspirou, assentindo lentamente. Eu entendo, Lucas. Vai lá, respondeu, tentando esconder a frustração. Por mais que tentassem se manter unidos, momentos como aquele sempre pareciam afastá-los. Lucas sabia que estava colocando o trabalho à frente do relacionamento, mas ao mesmo tempo, ele sentia que, se não desse tudo de si naquela fase da carreira, estaria comprometendo o futuro que tanto almejava. Ao chegar ao escritório, sua mente estava dividida. O trabalho corria a todo vapor, mas ele não conseguia deixar de pensar em Marina. Cada minuto que passava, ele se perguntava se estava sacrificando algo precioso demais. Enquanto negociava e participava de reuniões, sentia um vazio crescendo dentro de si. Depois de horas no escritório, o contrato finalmente foi assinado. A empresa comemorava, mas Lucas sentia um peso em seu peito. Quando finalmente pegou o celular, viu que Marina não havia mandado mensagens, nem mesmo uma pergunta de como as coisas estavam indo. Um silêncio que era mais alto do que qualquer grito. Lucas saiu do escritório e foi direto para o apartamento de Marina, preocupado com o que aquele distanciamento significava. Ele sabia que, apesar de todas as tentativas de mudar, o trabalho continuava interferindo de maneiras que ele não conseguia controlar. E Marina, por mais paciente que fosse, tinha seus próprios limites. Quando chegou, o apartamento estava escuro. Marina estava sentada no sofá, as pernas cruzadas, um livro no colo, mas parecia perdida em pensamentos. Marina, chamou ele, suavemente, ao fechar a porta. Ela levantou o olhar para ele, mas a expressão dela era diferente. Não havia raiva, mas também não havia a mesma compreensão de antes. Havia uma distância, uma barreira invisível que Lucas temia não saber como superar. Eu imaginei que demoraria, disse ela, calmamente. Eu sei que é importante, o trabalho. Mas, ela hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Eu acho que estamos vivendo ciclos, Lucas. Eu tentei, de verdade.
Mas sempre que acho que estamos dando um passo adiante, alguma coisa nos puxa para trás. Lucas sentiu o coração apertar. Ele sabia que ela estava certa, mas também sabia que não podia simplesmente abandonar suas responsabilidades. Ainda assim, não podia negar que o relacionamento estava se deteriorando, lentamente, diante de seus olhos. Marina, eu sei que falhei hoje. Mas não quero que pense que você é menos importante para mim. Não é isso. Eu estou tentando equilibrar tudo, só que, eu não sei se estou fazendo isso do jeito certo. Marina se levantou, caminhando até ele. Seus olhos mostravam a confusão interna que ela estava sentindo, o peso de todas as expectativas e decepções acumuladas ao longo dos anos. Eu não quero que você escolha entre o trabalho e eu. Mas, Lucas, eu também não posso continuar sendo a última prioridade na sua vida. Você sabe que eu te amo. Sempre amei. Mas nós continuamos presos nesse ciclo, e eu estou começando a pensar se algum dia conseguiremos sair dele. Aquelas palavras caíram como uma bomba no coração de Lucas. Ele olhou para ela, desesperado, tentando encontrar algo que pudesse dizer para consertar o que estava quebrado entre eles. Marina, por favor, não faça isso. Nós podemos mudar. Eu prometo que vou me esforçar mais. Eu não quero te perder, disse ele, a voz embargada. Ela suspirou, um som triste que ecoou pela sala. Eu sei que você está tentando, Lucas. Mas talvez seja isso. Talvez o problema seja justamente que estamos sempre tentando mas nunca conseguimos de fato mudar. Marina se afastou e foi até a janela, olhando para a vista lá fora. Lucas sabia que aquele era um momento decisivo. Sentiu um medo profundo, um vazio ameaçador que ele não conseguia afastar. O que você está dizendo? Perguntou ele, com a voz trêmula. Marina não se virou para ele. Continuou olhando para fora, como se tentasse encontrar respostas no horizonte. Estou dizendo que talvez o problema não seja o quanto nos esforçamos, mas o fato de que, talvez, o que estamos tentando construir juntos nunca vai funcionar do jeito que queremos. E isso dói, porque eu amo você. Mas eu não sei se amor é suficiente. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Ele ficou paralisado, incapaz de processar o que estava ouvindo. Por mais que ele soubesse que estavam enfrentando desafios, nunca imaginou que chegariam a esse ponto. Marina finalmente se virou para ele, as lágrimas brilhando em seus olhos. Talvez seja melhor darmos um tempo, Lucas. Não para fugir, mas para entender o que realmente queremos. Porque, agora, estamos só nos machucando, sem querer. Lucas sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele sabia que aquela decisão não era feita por falta de amor, mas por uma necessidade de respirar, de encontrar clareza. Mesmo assim, aceitar que eles precisavam se afastar era mais doloroso do que ele poderia imaginar. Parte 8. Recomeço ou despedida? Os dias que seguiram a conversa no apartamento de Marina foram alguns dos mais difíceis que Lucas já havia vivido. Ele sentia como se estivesse vagando por uma névoa densa, sem direção. Seu trabalho, que antes o preenchia, agora parecia apenas uma distração de algo muito maior. Cada reunião, cada projeto concluído, era uma lembrança silenciosa de que havia algo importante demais escapando por entre seus dedos. Marina. Ela não havia cortado completamente o contato, mas também não estava disponível como antes. Havia um silêncio confortável e doloroso entre eles. Um silêncio que Lucas sabia que era necessário, mas ao mesmo tempo, o sufocava. Marina, por sua vez, mergulhou no caos de sua vida familiar. As tensões com seu irmão aumentavam, e a sensação de sobrecarga emocional só crescia. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela enfrentava esses problemas sem se esconder. Ela sabia que a decisão de dar um tempo em seu relacionamento com Lucas era necessária, mesmo que doesse profundamente. Certa manhã, Lucas estava no escritório, mas não conseguia se concentrar. Olhava para o computador, para os gráficos e números que antes capturavam sua atenção, mas sua mente estava em outro lugar. Ele sabia que precisava fazer uma escolha. Não era só sobre Marina, mas sobre o que ele realmente queria para o seu futuro. Tomando uma decisão impulsiva, ele pegou o telefone e enviou uma mensagem para Marina. Precisamos conversar. De verdade. Me deixe saber quando você estiver pronta. O silêncio que se seguiu à mensagem foi agonizante. Lucas sabia que ela talvez não respondesse imediatamente, e cada minuto que passava parecia se arrastar. No entanto, pouco depois do almoço, seu celular vibrou. Hoje à noite? No parque? Lucas sentiu o coração disparar. Aquele era o lugar onde tantas conversas importantes entre eles haviam acontecido,
o lugar onde promessas e desentendimentos haviam sido resolvidos. Ele respondeu rapidamente, confirmando, e passou o resto do dia com uma mistura de ansiedade e esperança. O sol já estava se pondo quando Lucas chegou ao parque. O céu estava tingido de laranja e rosa, e uma brisa suave agitava as folhas das árvores. Ele se sentou em um banco, o mesmo banco onde eles haviam conversado tantas vezes, e esperou. Sua mente estava uma confusão de pensamentos e emoções, mas ele sabia que precisava ser honesto com Marina, como nunca antes. Quando ela chegou, Lucas sentiu o ar ao redor deles mudar. Ela estava linda, como sempre, mas havia uma certa tristeza em seus olhos que ele não conseguia ignorar. Eles trocaram um breve sorriso antes de Marina se sentar ao lado dele, e por um momento, o silêncio reinou entre os dois. Obrigada por vir, disse ele, quebrando o silêncio, a voz carregada de incerteza. Claro. Eu também precisava disso, respondeu Marina, com um suspiro suave. Lucas se virou para ela, respirando fundo. Ele sabia que precisaria ser vulnerável naquele momento. Marina, eu não vou mentir para você. Esse tempo separado me fez perceber muitas coisas, e uma delas é que eu não sei se consigo viver sem você na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, percebi que talvez eu nunca tenha dado o espaço que você precisava. Eu me foquei tanto em tentar manter tudo equilibrado que acabei ignorando o fato de que você também tinha seus próprios desafios e que eu deveria estar mais presente para você, disse ele, as palavras saindo com uma sinceridade que ele não conseguia conter. Marina ouviu em silêncio, o rosto dela suavizando à medida que Lucas falava. Ele via nos olhos dela que ela também estava refletindo, absorvendo cada palavra. Eu sei que meu trabalho tem sido uma prioridade, mas não porque eu te amo menos, e sim porque eu sempre pensei que construir algo sólido na minha carreira nos daria o futuro que merecemos. Só que, acabei colocando essa ideia à frente do que realmente importava. E isso não é justo com você, ele continuou, a voz ficando mais firme à medida que expunha suas emoções. Marina assentiu, respirando profundamente antes de falar. Eu entendo, Lucas. E eu nunca pedi para você escolher entre mim e sua carreira. Eu sabia que você era ambicioso, e isso é uma das coisas que eu admiro em você. Mas acho que o que nos faltou foi uma conexão mais forte fora disso. Uma conexão que não fosse sobre futuro ou promessas, mas sobre o presente. Estar presente um para o outro, nos momentos bons e ruins, disse ela, a voz doce, mas firme. Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos absorvendo as verdades ditas ali. O vento soprava suavemente, carregando consigo o som das folhas se agitando, como se o próprio parque estivesse testemunhando aquele momento. E agora? O que a gente faz? Perguntou Lucas, finalmente, com medo da resposta. Marina olhou para ele, e havia uma mistura de ternura e firmeza em seus olhos. Eu acho que nós dois precisamos de mais clareza. Eu amo você, Lucas. Mas se vamos ficar juntos, não pode ser apenas sobre tentar salvar o relacionamento em tempos de crise. Tem que ser sobre viver juntos, de verdade. Dividir as dores e alegrias, não só tentar remediar quando as coisas estão ruins. Lucas assentiu, entendendo o que ela queria dizer. Ele não podia prometer que seria fácil, mas sabia que estava disposto a tentar de verdade, sem hesitações. Eu quero isso, Marina. Quero tentar de novo. E dessa vez, de um jeito diferente. Sem ciclos, sem medo de que um de nós fuja. Eu quero que a gente construa isso juntos, com os pés no chão, ele disse, a voz firme. Marina sorriu levemente, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Ela sabia que ambos ainda tinham muito a trabalhar, mas também sabia que o amor que sentia por Lucas era real, forte o suficiente para lhes dar uma nova chance. Então vamos tentar. Juntos, desta vez, disse ela, estendendo a mão para ele. Lucas segurou a mão dela, sentindo o calor reconfortante daquele toque. Era um gesto simples, mas cheio de significado. A partir daquele momento, não seria fácil, mas eles estavam dispostos a fazer funcionar. Porque, no final das contas, o que importava era o amor que ainda compartilhavam, e a vontade de serem melhores um para o outro. Parte 9. Construindo novos caminhos. Após a conversa no parque, Lucas e Marina iniciaram uma nova fase do relacionamento. Não foi um recomeço como imaginavam, mas uma construção a partir de tudo que haviam vivido, com o peso do passado, as lições aprendidas e o desejo de seguir em frente de uma forma mais leve e verdadeira. Eles sabiam que nada mudaria de um dia para o outro, mas também compreendiam que o que realmente importava era o esforço mútuo. O tempo passou, e cada pequeno gesto tornou-se uma forma de reafirmar o compromisso de ambos. Lucas, por exemplo, passou a prestar mais atenção nos sinais sutis que antes ele ignorava por estar tão imerso em sua carreira.
Ele reservava tempo para estar com Marina, e mesmo quando as demandas do trabalho surgiam, ele fazia questão de ser presente nos momentos importantes da vida dela. Marina, por sua vez, começou a sentir que não precisava carregar o mundo sozinha. Ela se permitia ser vulnerável, algo que antes temia, e aceitava a ajuda de Lucas sem a culpa que costumava sentir. Os problemas com seu irmão continuavam a existir, mas ela percebeu que era possível enfrentá-los com Lucas ao seu lado, sem a necessidade de afastá-lo por medo de sobrecarregá-lo. Um exemplo dessa nova dinâmica foi uma noite em que Marina chegou esgotada de um longo dia. Seu irmão havia tido outra crise, e ela sentia que suas energias estavam se esvaindo. Quando entrou no apartamento de Lucas, ele estava na mesa, revisando alguns documentos do trabalho. Ela, exausta, pensou em se fechar, como de costume, mas dessa vez, algo dentro dela disse que era seguro compartilhar. Hoje foi um dos piores dias que tive em muito tempo, disse ela, sentando-se ao lado de Lucas. Ele olhou para ela imediatamente, abandonando os papéis. Em outros tempos, Lucas talvez tivesse dito algo superficial para acalmá-la, mas dessa vez ele a escutou de verdade, sem pressa de falar. O que aconteceu? Perguntou ele, a voz suave e atenta. Marina suspirou, aliviada por saber que ele estava realmente ali para ouvi-la. Ela contou sobre a crise do irmão, o cansaço emocional e como, às vezes, sentia que estava à beira de desmoronar. Lucas não tentou resolver os problemas dela, não deu conselhos apressados, mas simplesmente a segurou enquanto ela falava, oferecendo o apoio que ela tanto precisava. Obrigada por isso, disse Marina, encostando a cabeça no ombro dele. Eu nunca soube como compartilhar essas coisas, mas me sinto mais leve agora. Lucas sorriu e beijou suavemente o topo da cabeça dela. Sempre que você quiser, estarei aqui. Não precisamos resolver tudo sozinhos, lembra? Foi nesse momento que Marina percebeu como as coisas haviam mudado. Havia uma parceria que antes parecia fora de alcance, um equilíbrio que ambos buscavam, mesmo nos dias mais difíceis. Parte 10. O futuro em conjunto. Com o passar dos meses, Lucas e Marina continuaram fortalecendo o relacionamento, e, pela primeira vez, a estabilidade parecia algo palpável. Não era uma estabilidade baseada na ausência de problemas, mas sim na forma como ambos aprendiam a enfrentá-los juntos. O trabalho de Lucas continuava exigente, mas ele aprendeu a delimitar os momentos em que a carreira precisava ficar em segundo plano. Havia ocasiões em que ele ainda trabalhava até tarde, mas agora ele fazia questão de compensar o tempo perdido. Jantares juntos, fins de semana de escapadas para fora da cidade, e conversas sobre sonhos e medos tornaram-se parte da rotina. Marina, por outro lado, encontrou forças para buscar sua própria independência emocional. Ela começou a investir em seus próprios projetos, algo que sempre quis, mas nunca teve coragem de fazer por medo de fracassar. Lucas a apoiava em cada passo, e o sentimento de que eles eram uma equipe só crescia. Certa tarde, enquanto caminhavam no parque, o mesmo parque onde tantas conversas difíceis e decisivas haviam ocorrido, Lucas segurou a mão de Marina com um brilho diferente nos olhos. Você sabe que esse lugar é especial pra gente, né? Ele disse, com um sorriso contido. Marina riu, entendendo imediatamente o que ele queria dizer. Sim, um lugar cheio de memórias boas e ruins. Mas eu prefiro as boas, brincou ela. Lucas parou de caminhar e, ainda segurando a mão dela, respirou fundo. Eu estava pensando em algo. A gente tem passado por muita coisa. Superamos alguns dos nossos piores momentos, e saímos mais fortes. Acho que estamos prontos para dar o próximo passo, ele disse, puxando um pequeno anel do bolso. Marina arregalou os olhos, surpresa e emocionada. Lucas, eu não estou pedindo um futuro perfeito. Estou pedindo que a gente continue assim, crescendo juntos, superando tudo que a vida colocar no nosso caminho. Quero construir uma vida com você, Marina. Uma vida de verdade, com todos os desafios e todas as alegrias. Você aceita? Perguntou ele, ajoelhando-se no chão com um sorriso nervoso, mas cheio de esperança. As lágrimas nos olhos de Marina começaram a escorrer, e ela riu entre soluços emocionados. Ela sabia que aquele não era o fim de suas dificuldades, mas era o início de uma nova jornada juntos, com a certeza de que, desta vez, ambos estavam comprometidos de verdade. Sim, eu aceito, respondeu ela, com o coração cheio de amor. Lucas colocou o anel no dedo dela e se levantou, a puxando para um abraço apertado, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte. O parque, testemunha de tantas idas e vindas, agora era o cenário de uma nova promessa. Uma promessa de que, apesar dos desafios, o amor deles prevaleceria. Epílogo: o amor que cresce.
O relacionamento de Lucas e Marina não foi perfeito, mas a perfeição nunca foi o objetivo. Eles aprenderam que amar é muito mais sobre estar presente, apoiar e compreender as falhas um do outro. Eles construíram uma vida juntos, cheia de momentos de dúvida, mas também repleta de momentos de vitória e, acima de tudo, de amor verdadeiro. A jornada de ambos provou que, mesmo diante de dificuldades, quando há compromisso e desejo de crescer, o amor pode, sim, florescer. E enquanto eles olhavam para o futuro, sabiam que continuariam se escolhendo, dia após dia, não por uma promessa de perfeição, mas por uma promessa de presença e de parceria. E assim, suas vidas seguiram adiante, com um amor que, longe de ser perfeito, era verdadeiro e duradouro.